O meu presente é o passado do meu futuro. Vou repetir. O meu presente é o passado do meu futuro. Essa frase veio e me deu um bug e eu comecei a refletir sobre ela para entender um pouquinho essa questão de que tanto dizem de que o tempo não é linear, que a vida é um ciclo, é um círculo, é uma espiral e que o passado, o presente e o futuro não existem, que tudo o que existe é o agora, o campo de infinitas possibilidades, que é a existência, já existe, já é, e apenas não entraram no colapso, né? Aquele colapso da função de onda que dizem e não se materializou, vamos dizer assim. Mas o campo de infinitas possibilidades, onde tudo já existe, tudo já é, existe. Então, o passado e o presente e o futuro são uma linha linear que nós aprendemos e que essa linha não existe, só existe o agora, tá? E aí veio essa frase, que o presente é o passado do meu futuro. Então, por exemplo, vou usar essa caneta para tentar explicar. Eu estou no meu presente e eu estou balançando essa caneta, eu estou segurando essa caneta. E eu paro de fazer isso agora. Então, agora no meu passado, em alguns segundos atrás, eu estava brincando com a caneta nas mãos. E agora, que é o meu futuro, eu estou sem a caneta. Só que agora não é o meu futuro, é o meu presente. Então, eu balançar a caneta naquele meu presente se tornou o passado do meu futuro, porque eu estou aqui agora no presente, formulando o meu futuro, e eu não estou mais balançando a caneta. Fez sentido? Me deu um bug, eu estou tentando compreender e colocar isso de uma forma relativamente fácil. Na minha cabeça parece ótimo, mas quando a gente tenta se expressar, eu espero que alguém tenha entendido. Então, é como se o presente, o passado e o futuro são uma coisa só. A gente aprendeu na linearidade, né? Então, aqui no centro está o presente, aí tem o passado, não sei se o vídeo vai estar invertido, mas o passado, presente e futuro, né? A gente aprendeu assim. Então, como seres andantes e viventes no planeta, nós vamos caminhando essa linha, essa linearidade entre o passado, sempre no nosso presente e no futuro. E quando nós estamos no presente, nós nos lembramos de coisas que remetem ao nosso passado, que a gente já vivenciou, e a gente almeja, deseja coisas que estão lá no campo das possibilidades infinitas no nosso futuro. Então, nós estamos aqui no presente, no agora, e esse passado parece que já passou, que não existe mais, que é uma memória, e esse futuro está para ser alcançado assim que a gente vai definindo os nossos desejos e vai buscando eles nas nossas vivências, na nossa caminhada. Então, o presente é o agora. Mas nós não somos só esse ponto, nós somos toda a existência. Então, nós somos a caneta inteira, digamos assim. Nosso corpo é maior. Se o nosso corpo se expandiu e é maior, desde que nós começamos aqui, vamos dizer assim, essa caminhada a gente não saiu do lugar. O nosso corpo se expandiu, entende? Os meus dedos não conseguiram chegar na caneta. Então, não é que eu fui andando nesta linha, nesta linearidade. O meu corpo foi expandindo e tudo aquilo me representa, tudo aquilo sou eu. Então, as coisas que estão lá no passado estão no presente. Elas ainda existem, elas ainda se manifestam de alguma forma complexa que aí eu não sei entender, eu não sei explicar, mas elas ainda se manifestam. Uma das formas que a gente vê é a questão do trauma, né? Quando nós temos uma memória muito dolorida do passado e a gente trava a nossa vida no presente. E esta crença negativa que surgiu desse trauma, dessa situação que foi minada a tua expectativa, você
bloqueia alguma coisa, acredita nesta crença que te bloqueou, que foi negativa neste sentido, e você deixa de fazer alguma coisa, deixa de tomar alguma decisão, deixa de percorrer algum caminho por conta desta situação. Então, isso é uma das questões, por exemplo, que o passado ainda está vivo. A gente fala, tá mantendo a memória, tá mantendo a dor do trauma. Não, você tá lá, tanto nas dores quanto nas alegrias, porque você é inteiro, você é tudo, você é o todo desde a sua existência e até o fim da sua existência, que não existe, porque não existe fim. Nós somos. Então, nós estamos lá também. É por isso que dizem que quando a gente altera alguma coisa no nosso agora, isso retroage e altera tanto as linhas do passado, quanto isso avança e altera as linhas do futuro, digamos assim, as escolhas das vivências. Então, essas questões do passado, sejam dores ou alegrias, elas ainda existem, elas ainda reverberam, elas ainda têm energia. Então, você é tudo. Você é todas as versões de você. Então, a sua consciência meio que se torna como se fosse um foco de lanterna. Você é o todo, toda a existência. E onde você põe o foco da sua luz é onde você está dando energia para a materialização, que é aquela coisa do olhar do observador. Eu olho e eu colapso aquela função de onde eu colapso aquilo para minha matéria, para minha fisicalidade, para minha vivência. Então, essa frase que me veio, o presente é o passado do meu futuro, é porque só existe o agora. Se eu sou daqui até aqui, se eu sou tudo isso, o meu presente está contido aqui dentro. O meu passado está contido aqui dentro e o meu futuro também está contido aqui dentro. Porque eu coloquei aqui só para segurar a caneta, mas nós somos vastos, nós somos muito maiores do que este exemplo que eu estou dando. Então, nós somos o início, o meio e o fim. Então, nós todos estamos aqui. Então, o presente é o passado do meu futuro. Eu faço isso agora, eu paro de fazer essa ação e agora no futuro, que é sem mexer a caneta, eu me lembro que no meu passado eu mexi, entende? Eu espero que eu esteja fazendo sentido em algum ponto. Foi um pouco complicado para mim entender. Algumas partes eu entendi num eureka dentro do meu escopo, da minha mente, mas agora na hora de trazer aqui, me dá a impressão de que falta alguma coisa. Não sei se a mensagem seria, o aprendizado com certeza seria mais complexo e mais abrangente, e eu estou tentando mastigar o máximo possível para trazer aqui. Então, agora me dá a impressão o que eu percebi na minha vida com isso, com esta percepção de que tudo é uma coisa só e essa frase. Eu percebi que as questões é como se tivesse várias versões de mim. Muitas, muitas, muitas versões de Gabriele. Desde pequititinha, de criança, adolescente, jovem, adulto. Várias versões de mim. E todas elas estão vivas. Então, não é que a memória só passou. Ah, eu lembro, tá só aqui na minha cabeça. Não, tá real. Tá. Não seria fisicalizado, mas naquela linha de tempo está fisicalizada, entende? Então, é como se todas elas estivessem vivas. E não tem como eu esconder uma delas para debaixo do tapete, que é aquela parte da integração de luz e sombra que eu já conversei em outros momentos. Não tem como eu me vitimizar. Ah, eu vou me vitimizar. Vou deixar de fazer algo porque eu acho que eu não consigo, porque eu não quero e, na verdade, eu estou colocando uma muleta, eu estou escondendo o fato de que eu tô com medo de alguma coisa, estou com certo receio, aí vai depender da caminhada de cada um. Então, todas elas caem por terra, porque
Essas Gabrieles, essas versões, todas as minhas versões que vivenciaram todas as experiências que eu tive são uma consciência. Então tem muitas versões de Gabriele, entende? Nessa linha do tempo. Não tem só eu aqui que caminhei numa linha do tempo. É como se eu fosse deixando cópias de mim a cada evento, sabe? É como se eu fosse deixando cópias de mim a cada evento e eu tenho acesso, porque sou eu como consciência maior, tenho acesso a todas essas versões cópias, vou colocar assim cópias entre aspas, de mim mesmo, porque é uma versão verdadeira. Eu vivenciei as minhas vivências na infância, eu estava lá, assim como eu estou aqui. Então, não é que é uma cópia falsa, é uma cópia verdadeira de mim. E eu, como versão mais elevada, eu vou percebendo todas essas minhas cópias, esses meus fractais, esses meus avatares, essas essas pequenas consciências de mim que experienciaram cada vivência e elas fazem todo eu, entende? Elas são todo eu, toda a Gabriele. Esta Gabriele que está aqui agora conseguiu colocar o pezinho nessa frequência agora, porque as outras sustentaram cada frequência que caminharam, dando o passo para galgar para as outras. Então é como se é igual aquela bonequinha russa que você abre e tira uma outra bonequinha de dentro. Só que na boneca russa você abre a maior e vai tirando a menor de dentro. Abre a maior e vai tirando a menor de dentro. O que eu estou colocando aqui é como se fosse um exemplo inverso. Você pega a pequenininha, dá espaço para uma maior, para uma Gabriele maior. A pequenininha dá espaço para uma Gabriele maior. A versão antiga de mim, que é menorzinha, entre aspas, dá uma versão maior de mim, uma versão mais expandida de mim, uma consciência mais expandida de mim. E eu vou crescendo, eu vou me ampliando, eu vou me expandindo em consciência. Então é como se fosse uma boneca russa às avessas, é como se fosse da menor para maior. Então não tem uma Gabriele só nestas vivências, nessas experiências que eu tive ao longo desta minha vida, Gabriele. São várias Gabrieles que foram uma galgando cada passinho de consciência, cada passinho de expansão, abrindo o peito e nascendo uma versão maior, uma versão mais elevada de mim, a cada experiência, a cada vivência, a cada expansão e troca de frequência. Entende? Fez sentido? Então, não tem a linha linear, que eu sou uma só caminhando por esta linha, porque aí é como se eu me colocasse numa posição de vítima, porque algo lá do passado, por exemplo, ocorreu, eu estou aqui, eu gostaria de mudar aquilo e não posso. Então, que é o que a gente sempre vê, né? Eu gostaria de mudar tal vivência que eu tive no passado, gostaria de mudar tal experiência, tal expectativa. Se eu tivesse ido para a direita ao invés de ir para a esquerda, sabe? Colocando assim de uma forma bem simplista. A gente tem talvez esse gosto, esse desejo interno de querer alterar alguma coisa do passado. Então a gente não consegue pela questão da matéria, da fisicalidade, porque eu estou no agora. E, por exemplo, usando esse exemplo, aconteceu há anos atrás. Então, no passado, está no passado, não posso mexer, não consigo mexer, não consigo voltar no tempo. Não existe máquina do tempo para eu voltar e consertar isso. Coitado de mim, sabe? É essa postura de vítima que eu estou dando o exemplo. Então, isso não existe. Na questão da fisicalidade da matéria, eu olhando aqui com a versão Gabriele adulta, eu não vou conseguir andar na linha e chegar lá no passado. Mas nós somos energia. Então, energeticamente, sim, a minha consciência mais expandida caminha nessa linha. Por quê? Porque eu sou tudo. Eu sou toda ela. Então, eu sou o foco. É a mesma coisa do corpo humano, do foco da lanterna. É a mesma coisa do corpo humano.
Todo este corpo aqui, Gabriele, sou eu. O meu foco agora está na minha mão direita. Agora eu quero mexer a minha mão esquerda. O meu foco mudou, o meu desejo da consciência, a minha coordenação que eu estou pedindo ao meu cérebro para fazer. Eu quero agora mexer o indicador da minha mão direita. Agora eu quero mexer o indicador da minha mão esquerda. Entende? O foco saiu da direita para a esquerda, mas o corpo é um só. Entende? Então, essa é a mesma visão daqui, de que você é o todo. Você não é uma pessoa solo andando na linha linear do passado, presente e futuro. Você é tudo isso, todas as versões de você, fazendo cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias de você, digamos assim, nessas simultaneamente, nessas linhas, nessas realidades paralelas, não sei. Não sei se a explicação vai bagunçar muito as... Tem tanta nomenclatura hoje, né, para a gente tentar definir o que está acontecendo. Então, às vezes, eu uso as palavras, mas me confundo, fico com receio de confundir as conversas, sabe? Então, é isso, eu sou o todo. Então, digamos que a minha mão direita está aqui e a minha mão esquerda está aqui, que é o exemplo que eu dei. Então, eu coloco o foco, quero mexer aqui no agora, quero colocar o foco no passado e mexer nisso do passado. Fisicamente, materialmente, eu não consigo voltar no passado e resolver isso. Energeticamente, eu consigo. Eu posso ir no meu passado, fazer essa alteração, pensar novamente naquela situação, naquela experiência, naquela vivência, e então eu altero a forma de pensar, porque o fato, a experiência em si, a materialidade, ela é concreta. Acontece, acontece, ponto. É o que aconteceu, é um fato, ela não se altera, não tem polaridade. A polaridade, o significado daquele evento, daquele fato, daquela situação, daquela vivência, daquela experiência, o significado é polar. O significado tem polaridade. Então, nós escolhemos se nós damos àquela experiência que é fato, que é factual, acho que essa aí é a palavra, que é factual, que é fato, que é concreto, a gente dá o significado que nós queremos, se é negativo ou positivo. Então, andando nessa linha do tempo que sou toda eu e acessando energeticamente uma vivência, usando esse exemplo, uma vivência da infância, por exemplo, eu posso olhar para aquela experiência negativa que eu tive e alterar a significância dela, alterar o significado dela, compreender, acolher e mudar a forma de ver, porque de um fato que é concreto, tem N formas de se pensar, N formas de sentir aquela coisa. Então, a gente consegue energeticamente acessar isso, acessar este nosso, entre aspas, passado, que a gente achava que não estava disponível para nós, mas está, porque nós estamos andando nessa linha que não é linha, porque nós somos o todo. Então eu vou lá e conserto, entre aspas, né? Eu altero a significância, o significado que eu dei naquele nível de consciência, entende? Naquele nível de consciência eu dei um significado, era o significado que a minha Gabriele conseguia dar naquele momento. Tá tudo bem, tá tudo bem, nós estamos aqui num planeta escola, nós estamos aqui para tentativas, para acertos e erros, para expandir. Todos estamos indo rumo à expansão. Então, a minha versão de Gabriele daquela época deu um significado baseado em todas as questões e complexidades daquele momento, seja individual e a energia coletiva do momento, da consciência individual, coletiva e do planeta, de tudo o que estava acontecendo naquela época. Tem muitas coisas complexas que entram tudo. E não só da vivência da Gabriele, dos passados, das energias, tudo que estava alinhado com aquilo. Então, naquela situação
com aquelas ferramentas psíquicas, com aquelas ferramentas energéticas, com tudo que eu tinha ali de ser, sendo eu, naquela situação, naquela vivência da infância, usando esse exemplo que eu dei, eu dei um significado para aquilo. E agora, no presente, que eu não estou presa apenas materialmente, digamos assim, pela questão da linearidade da nossa cronologia aqui, eu posso energeticamente, nós somos energia, voltar lá e mudar o significado. E ver de uma forma mais positiva e tirar um aprendizado daquilo e trazer um ponto positivo naquilo e me lembrar de algo que não é de tanto negativo naquilo. E a gente consegue fazer. A gente consegue fazer essa mudança. Porque eu acho que a gente consegue fazer essa mudança a partir do ponto que a cura é. Como que é a palavra? O custo, talvez. O que pesa mais, sabe? A dor ou a cura. Porque enquanto sustentar a dor for mais confortável, a gente sustenta a dor. A gente aguenta. Agora, a partir do momento que eu dou basta, eu dou chega, eu quero parar de ser vítima, eu quero parar de fugir, eu quero me responsabilizar pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pelas minhas vivências. A partir do momento que eu decido que a dor é mais cara, então é onde eu começo o meu processo de cura. Tem que querer. A intenção tem que querer, não adianta. É como a reabilitação, né, de vícios. Você não consegue enfiar a pessoa lá. A pessoa tem que querer. Então é a mesma coisa. Quando a dor é mais fácil de suportar, de lidar, é mais confortável do que a cura, eu vou manter na dor. Quando a cura se torna mais leve, mais fácil, mais prazerosa, mais confortável, mais familiar, eu troco pela cura. E então a dor deixa de ter um motivo, deixa de ter um significado, deixa de ter uma âncora, deixa de ser uma muleta, deixa de ser dor, ela se torna desnecessária. Então eu consigo voltar lá, acessar aquela vivência e alterar o significado que eu dei a ela, porque agora o meu nível de consciência me permite, eu consigo voltar lá com uma visão mais adulta, com uma visão mais madura, com uma consciência mais expandida e consigo olhar com olhos mais amorosos, com olhos menos doentes e fazer a mudança. E é para o meu benefício. É para o meu benefício. Então eu consigo andar nessa linha que não é linha do tempo, porque se era uma linha, mas nós temos começo, meio e fim, eternidade, vamos colocar assim, então é um círculo, entende? Para perfazer aqui a caneta. Todo o ambiente da caneta, usando esse exemplo da caneta que eu dei. Então eu consigo acessar desde o início de mim até. Ai, como que é aquela frase? Pro horizonte além. Pro horizonte além. Acho que é alguma coisa assim do desenho. E é isso. Então, essa foi a percepção que eu tive. E o legal desse aprendizado é você ficar livre para caminhar. Eu acho que isso sai um pouco da terceira dimensão e você consegue acessar as dimensões mais elevadas, em que você consegue andar por si mesmo, assim como a sua consciência anda pelas partes do seu corpo, fazendo os movimentos que você deseja fazer. Os comandos, ela obedece, o seu corpo obedece aos comandos da sua consciência, no que ela deseja se movimentar. E então você fica livre para se movimentar nas tuas linhas, assim como no passado, como as do futuro. Aí essa parte eu não
eu não me fiei muito. Essa palavra é um pouco antiga, mas foi a que veio. Não, não me atentei muito, ainda não observei muito, mas até porque para mim, eu não sei, eu tô naquele vazio preenchido que eu falei para vocês, e eu não quero preencher com as consciências que eu estava usando no passado. Então eu tô um pouco sem pensar muito nisso, sabe? Sem focar muito nisso. Não sei se eu tô fazendo certo ou não, mas por enquanto eu acho que eu tô com um certo foco num trabalho aqui. E, e é isso. Eu achei bacana e foi, foi diferente. Foi bem diferente ver essa frase. Como que é? O presente é o passado do meu futuro. Então, tudo que eu faço no agora se torna o passado do meu futuro. Quando eu chegar no meu futuro, que se torna meu presente, que não existe, a gente só deu o nome, tudo é presente. Tudo é presente. Só que como nós estamos focados na terceira dimensão, na tridimensionalidade, na matéria, como a gente não tem acesso à nossa versão criança, por exemplo, a gente acha que o tempo passou, porque eu tô adulta agora, eu não consigo me transformar numa criança aqui agora e acessar a minha versão criança, materialmente falando, fisicamente falando, nesta linha que eu estou. Então, olhando com esses olhos tridimensionais que nós temos aqui, fica difícil mesmo a gente não entender essa linha linear, que não é linear. Então, todos os anos que eu tive antes do que eu tenho agora, dá a impressão de que já foram e que eu não vou voltar. E os anos que me restam para frente é um mistério para mim, porque são infinitas possibilidades, eu não sei o que vai acontecer, porque eu só enxergo o agora. A gente só enxerga o agora. O nosso foco só está no agora. E as memórias que a gente tem do passado dão essa sensação de que há um tempo correndo numa linha. E os nossos desejos, as nossas vontades, o que a nossa imaginação nos traz neste mundo de infinitas possibilidades ainda não colapsadas, passa-se a impressão de que existe um futuro, porque eu ainda não sei o que eu vou viver amanhã. Mas tem um amanhã? Tudo é o agora. Então, cronologicamente, sim. Na materialidade, sim, tem um amanhã. Mas nós somos mais que isso. Então, é o agora. É isso. Um beijo para vocês. Até, até mais. Até os próximos vídeos. Espero que esteja bem. Um beijo.